vai dar certo. Olha quem chegou, quem foi a primeira, irmã Edline. Pai Senhor, minha amada. Pai Senhor. Jesus, meu Senhor, abençoa para que dê certo. Agora vai dar certo. Glória a Deus. Ah. Na próxima a gente já reinicia para ver se vai dar certo. É verdade. É, Pai Senhor. Silane. Vamos chegando, minhas amadas, que eu tenho uma novidade especial para compartilhar. Algo muito lindo que o Senhor está fazendo com a gente. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Ele sempre nos surpreende, né, Leide? É verdade. Eu vivo impactada. A gente, viu? A gente viu. Que esse Deus é muito lindo. É verdade. Maravilhoso. Esperar as mulheres irem entrando. Tô vendo se o meu celular não descarrega para colocar a musiquinha aqui por enquanto. A irmã Edilane, um impacto atrás do outro. É mesmo, minha irmã. Eita glória, Jesus maravilhoso. Minhas irmãs, como Deus é lindo. Vamos orar enquanto as mulheres vão entrando aí. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui hoje. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Como é maravilhoso quando a gente se reúne, Pai, para estar junto com o Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, para sentarmos à mesa, Pai, e desfrutar daquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada, Senhor, por tudo que vamos falar aqui hoje, pelas direções do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer. Obrigada pela tua presença. Fica conosco, Senhor, e sejas glorificado aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, eu quero ler para vocês um versículo que está lá em Provérbios 18, 21, que diz assim. Deixa eu só mudar isso aqui para não ficar atrapalhando. Olha só, Provérbios 18, 21 diz: O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quando nós começamos agora essa nossa batalha espiritual pelas nossas famílias, com a edificação desses muros, né, sendo mulheres que edificam, que constroem os nossos lares, o Senhor nos deu armas e uma das armas que o Senhor disponibilizou para nós foi a nossa voz, as palavras que saem da nossa boca. Você pode usar essa arma para destruir a sua casa ou para destruir o inimigo. A escolha é sua. A forma que você vai usar essa arma que você tem. Porque as nossas palavras, elas são muito afiadas quando são ditas. Quantas pessoas eu vejo falar assim na internet? Os meus pais, eles não me agrediram, né, com as mãos, né, fisicamente, mas me agrediram com palavras. E talvez foi pior do que se tivessem agredido fisicamente. E como isso é verdade, não é, minhas irmãs? Quantas vezes nós somos agredidos pelas pessoas com palavras, né? Somos ofendidos, somos menosprezados, são palavras malditas sobre as nossas vidas. Isso nos fere tanto, às vezes mais que um tapa, né? Às vezes mais que um empurrão, mais que uma ofensa física, né? Então a gente sabe
amiga. A palavra diz que a nossa boca tem poder. Mulher, Deus te deu, Deus te concedeu uma ferramenta poderosa, que é a sua voz. Então nós temos que ter sabedoria. Sabedoria para saber como vamos usar essa arma que o Senhor nos deu. Porque é muito desafiador, principalmente quando nós somos testados, né? Na nossa paciência. Quem tem muitos filhos sabe como é difícil. Quem tem um marido que é difícil, para não dizer outras coisas, sabe como é difícil também. Então, cada uma de nós tem as suas lutas, os seus desafios e precisamos estar prontas para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é sermos edificadores. Então, com muita alegria, eu quero glorificar ao Senhor, olha só, pelo nosso livro, esse e-book que veio do coração do Senhor através da vida da Leide, que é essa Glória a mulher Deus. que usou a sua voz, que usa a sua voz, as suas palavras para edificar a sua casa, a sua família, que usa essa arma poderosa que são as nossas palavras com sabedoria. Glorificar seja o Senhor pela vida da Leide. Ai, E é tão lindo que o Senhor ele foi nos instruindo, né? E é como a gente está sempre falando, que aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, ele coloca o chão, né? A gente coloca o pé, ele vai colocando o chão. É assim, colocamos o pé e o chão vai aparecendo e a gente vai caminhando, né? Então, quando o Senhor nos deu essa direção de começar uma batalha espiritual pelas nossas famílias, a gente nem sabia como seria. Mas o Senhor ele tem vindo com respostas, com ferramentas, com instruções e tem nos guiado, né? E esse e-book é uma das ferramentas que o Senhor está nos dando. Então, se glória a você é uma mulher que às vezes não sabe como orar, não sabe como se posicionar nesse lugar, não sabe o que dizer, às vezes não tem uma inspiração, está no começo da caminhada, da edificação do seu lar, e você não sabe como começar, Deus está te dando hoje uma ferramenta para te auxiliar nessa nova jornada que você está travando, nessa batalha. Esse e-book, ele está dividido em 4 partes, onde você vai ter orações, né, e profecias, né, e declarações para você fazer para sua família, né? No primeiro, a gente tem aqui, ó, profetizando sobre a minha família, aqui no início, né? E você vai ter aqui alguns versículos relacionados àquilo que o Senhor fala para nós como família, né? As promessas do Senhor, as palavras de Deus a respeito da família, palavras de bênção, para você ler esses versículos em voz alta. Depois Leide vai contar para a gente como é que ela fazia e nos ajudar a gente ficar afiada para começar essa nossa guerra com as nossas palavras, batalhando dentro dos nossos lares. E depois do profetizando, né, que são os versículos, tem o orando pela minha família. Aí você vai ter aqui uma oração. Se você não sabe como orar, você vai ter aqui uma referência para você. Você pode começar orando essas orações e daqui a pouco o Espírito Santo vai te pegar, mulher, e você vai começar a fazer orações espontâneas, cheias da presença de Deus, da glória de Deus, né, Leite? O fogo cheia da palavra. da intercessão vem na nossa vida. Então, aqui você vai ter uma inspiração para você começar a trilhar essa jornada, esse caminho. Depois da família, orar e profetizar pela sua família, aqui são 7 dias. Então, todos os dias da semana, você tem uma oração e uma declaração para fazer sobre a sua família. Depois você vai ter sobre o seu marido. Olha só, o seu marido. Profetizando sobre o meu esposo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, como tá lindo. Ó. Amado por Deus, né? Aí aqui a gente tem versículos que falam do amor de Deus, né? Em 1 João 3,1 fala como é grande o amor do Pai por você. O seu amor é tão grande que te chama de filho de Deus e, de fato, você é. Você vai declarar isso sobre o seu marido, sobre o seu esposo. E depois tem a oração, orando pelo meu marido. Então, todos os dias você vai ter uma declaração para fazer e uma oração. Eu não vou explicar muita coisa aqui, porque Leite vai explicar pra gente como é que ela fazia, como é que ela quer nos orientar, como ela viu o Senhor agir na vida dela, da família dela. Então, você vai ter sobre o seu esposo,
sua família e vai ter também orando por você, profetizando por você. Porque quantas vezes, amadas, a gente se sente incapaz, a gente olha para nós e acha que Deus não ama a gente, fica naquele sentimento de inferioridade, de complexos que às vezes a gente tem, então a gente precisa vencer isso através do poder da palavra de Deus. Então você vai profetizar sobre a sua vida. Ó, aqui, profetizando sobre mim. Eu sou escolhida por Deus. E aí tem os versículos, muito antes de criar o mundo, Deus me escolheu para pertencer a Ele. Efésios 1:4. Então você vai declarar isso sobre você. E você vai orar, a oração aqui que tem, falando a respeito de você como filha de Deus. Depois de orar por você, também tem aqui pelos seus filhos, orando e profetizando pelos meus filhos. Então você vai orar pelos seus filhos e profetizar, declarar a palavra sobre eles, porque nós sabemos que a palavra tem poder. E eu quero só para passar a palavra para a Leide, falar mais um versículo que está aqui em Hebreus 4:12, que diz, né? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então aqui o Senhor está dizendo para nós, filha, a minha palavra ela é poderosa. E se você usar ela como uma arma na sua boca, você vai ver a sua casa sendo transformada. Você vai ver a realidade dentro do seu lar sendo transformado. Então, mulher, que você pegue hoje essa arma em nome de Jesus, para que você possa usar dentro da sua casa contra o inimigo das nossas famílias. Amém, minhas irmãs. Agora tá com a Leide a palavra para ela compartilhar um pouco com a gente, que o Senhor colocar no coração dela. Boa noite, primeiro. Paz do Senhor a todas. Isso tudo começou que eu tenho uma amiga e a gente sempre orávamos e conversávamos muito pela família, né? Da família. Que eu amo a minha família e eu amo a família. E aí ela também, ela lutou muito pela família dela, passou muitos momentos difíceis, né? De quase separação. Então, uma vez a gente começou a orar, eu falei assim, amiga, vamos orar por sabedoria e discernimento? Vamos orar uma semana. E a gente fez assim, começamos a orar uma semana por sabedoria e discernimento. E depois eu falei assim, eu acho que eu vou fazer pela família, eu vou fazer pela família. Aí eu te envio, eu faço e eu te envio e a gente faz junto esse propósito. E daí Aí o Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, porque não vinha de mim, né? E aí ele começou a trazer os versículos, né? Primeiro, né, sobre a minha família. E aí depois decidi, veio assim para mim fazer pelos nossos filhos, porque ela estava passando por um momento assim difícil na perseguição ali com a filha dela e tal. E aí eu falei, então eu vou fazer de filhos, e a gente vai fazer para os nossos filhos. Aí eu enviei. E depois eu falei, minha amiga, eu vou fazer para os maridos. Só que eu ainda não tinha terminado, né? Tava ainda no planejamento. Aí eu falei com a Dani. Aí eu mandei, né, para Dani até um exemplo de que eu tinha feito de família, né, e de filhos. Aí a Dani falou, minha irmã, e se você fizer para nós também? Eu falei assim, nossa, exatamente, porque muitas de nós perdemos a nossa identidade em algum momento, às vezes, né, quando nós éramos crianças ou na adolescência. Eu mesmo vejo isso em mim, né? Há um tempo atrás, eu não tinha minha identidade, né? Pelas palavras que eu ouvia, não dos meus pais, mas de outras pessoas. Porque às vezes Satanás ele não usa a boca dos seus pais, mas vai usar de outras, como a Dani falou. E com isso, tudo aquilo que as pessoas falavam a meu respeito, me chamavam de burra, de isso e daquilo. Eu pegava, acatava, né, aquilo e colocava como uma verdade. E assim, a minha vida emocional foi sendo destruída, minha vida emocional, e também ele ali aproveitou para destruir a minha vida espiritual, para mim não ter a minha identidade em Cristo e não enxergar o Senhor como meu Pai, mas como um Deus que está sempre olhando ali, um juiz, né, olhando os nossos defeitos e sempre disposto a nos acusar, mas quem é o acusador é Satanás, né, que a gente sabe muito bem disso.
E aí eu começava a pegar versículos, mesmo que eu não tinha na memória, porque às vezes eu não gravo bem, eu sei que tem esse versículo na Bíblia, mas eu não lembro em qual capítulo tá, né? Aí eu ia no Google, e daí lá ele colocava os versículos, e daí apareciam os versículos, eu ia escrevendo e digitando também uma oração que eu sentia, né? Que eu tinha que falar sobre aquilo. E assim foi acontecendo. E aí eu começava a profetizar, como eu falei para Dani, o Salmo 91. Tipo assim, ó, eu quero dar um exemplo. Aqui fala assim, ó, no Salmo 91, nova linguagem de hoje, né? Que é mais fácil. A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga na sombra do Todo-Poderoso pode dizer: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor. Eu não li assim. Eu falava assim: eu procuro segurança no Altíssimo. Eu me abrigo à sombra do Todo-Poderoso. E eu digo: o Senhor é o meu defensor. Ele é o meu protetor. Então eu colocava na primeira pessoa. Eu nunca lia como estava na palavra. Eu sempre começava a ler na primeira pessoa, declarando aquela palavra para mim. Aí, tipo, o Salmo 112. Eu comecei a orar esse salmo sobre a vida do meu filho, a vida do meu marido. Lá fala assim, ó, aleluia. Feliz é aquele que teme Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Né? Só o primeiro versículo, assim, que eu tô dando um exemplo. Aí eu falava assim, não, aleluia. O meu marido é feliz, porque ele teme o Senhor e ele tem prazer em obedecer a sua palavra. Então eu declarava assim como para ele mesmo, não como está escrito na palavra. Então esse era assim o que eu fazia. Então todos os versículos que tá ali, declare na primeira pessoa. Ou quando é para o seu marido, declare como para o seu marido. Quando você for declarar para o seu filho, declare como para o seu filho. Vou declarar sobre a sua família, declare como a sua família. Né? Igual também no Salmo 91, que eu colocava assim, ó. Deus livrará você de perigos escondidos, de doenças mortais. Ele cobrirá com as suas asas e debaixo dela você estará seguro. Não. Eu falava assim, ó. Deus livra a minha família de perigos escondidos, de doenças mortais. Ele cobre a minha família com as suas asas e debaixo dela nós estamos seguros. A fidelidade de Deus protege a minha família como escudo. Então era sempre assim. E aí eu vim fazendo isso. Tanto que eu falei até para Dani, a primeira vez que eu sempre orava e intercedia pelo meu, depois que a gente faz o culto familiar, eu intercedo pelo meu marido e intercedo pelo meu filho, sozinho, só eu e eles, né? Cada um. E o que eu fazia? E aí eu decidi começar não só orar a palavra para eles no meu secreto, porque ainda às vezes, né, você fica ali tímido e tal, mas aí, de vez eu orar só a palavra no meu secreto sobre a vida deles, eu falei assim, eu senti de começar a fazer isso ali na hora que eu ia interceder por eles. E aí, a primeira vez que eu fiz isso, eu tive um pesadelo, né? Um sonho horrível. De um espírito, eu olhava alguém me segurando, me prendendo. Eu estava sentada na minha cama. Eu sonhei, eu sentada na minha cama e alguém me segurando, não deixando eu sair do lugar. Aí eu olhava e não via ninguém. Aí eu entendia no sonho que era um espírito das trevas me prendendo. E aí eu começava a orar e repreender no nome de Jesus e no sangue de Cristo. Então eu falei assim, eu entendi. Porque, tipo, eu orava já no meu secreto, declarando a palavra sobre a vida deles. Mas quando eu comecei a declarar só a palavra, para ele estar ouvindo, aí aconteceu isso. Então eu falei, ele está querendo me impedir, né, de eu começar, porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela cumpre aquilo pela qual ela foi designada. O Senhor diz isso, né? Ela cumpre aquilo pelo qual ela foi designada. E, ó, Então você declara a tem, palavra. nesse Hã? versículo, nesse versículo fala exatamente isso que você está falando. Vai até o íntimo das pessoas. Ou seja, quando você fala para o seu marido, para o seu filho, ele está absorvendo aquilo no íntimo dele, né, Uhum. Leite? Você lança no mundo espiritual quando você está sozinha, mas quando você está com ele, você está lançando sobre a vida dele ali. Ele está recebendo, absorvendo essa É a palavra. semente, né? Exato.
a semente lançada ali. Como eles entender que é aquilo ali que Deus diz sobre eles. É aquilo ali, né? Aí no Salmo 1, tipo assim, no Salmo 1, fala assim, ó. Aquele que não se deixa levar pelos conselhos do mal, que não segue os exemplos dos que não querem saber de Deus e que não se ajunta com os que zombam de tudo que é sagrado. Aí eu falava: o meu filho não se deixa levar pelos conselhos dos maus. Ele não segue o exemplo daqueles que não querem saber e ele não se ajunta nas rodas daqueles que zombam daquilo que é sagrado. Então eu sempre fazia isso. E aí eu enviei isso para minha amiga, a gente fez, aí eu enviei para a Dani como o que o Espírito Santo, né, tinha trazido ali para mim fazer. E aí ela viu que isso daria muito exatamente o que precisava em relação à família, a arma, né, espiritual que é a palavra. Igual a Dani falando sobre a palavra. E a Bíblia fala assim para a gente ser fonte doce e não amarga. Não tem como ser duas fontes. Você usar a palavra, como a Dani falou, ao invés de jorrar maldição, jorrar bênção sobre a vida da sua família, né? Não difamar. Às vezes você fica falando palavras horríveis para o filho. Eu já conheci uma pessoa que ela falava palavras que eu falava, meu Senhor, como essa filha vai crescer? Nem para o Uma inimigo, né? criança, exatamente, uma criança de 5 anos, 4 anos, ouvindo palavras horríveis da mãe, né? E aí você fica com o coração assim, destruído. E você tenta aconselhar a pessoa, mas é como se, às vezes eu falava assim, eu acho que entra no ouvido e sai no outro, mas às vezes nem entra. É verdade. Às vezes nem entra no ouvido, né? E é muito triste mesmo. Porque a gente sabe o poder que uma mãe, né, tem sobre a vida do seu filho. As palavras lançadas de uma mãe e de um pai sobre um filho é como se fosse uma sentença. Eu vi um vídeo esses dias de uma pastora explicando que quando você fala algo assim, é mesmo como uma sentença. E sabe o que é que acontece no mundo espiritual? Imagina, você diz, esse meu filho é, é um sem futuro, sabe? Uhum. Demônios pegam isso no ar, né? Você lançou essa sentença e diz assim, ele é sem futuro, então vamos dar um jeito nisso. Já que ela está abrindo o caminho, a gente vai então fazer conforme ela está aí proclamando. Porque é como se você desse autorização para os demônios Uhum. poderem o que você está falando. Então, por isso que a Bíblia fala com tanta clareza que a palavra ela pode destruir alguém. O poder das suas palavras, elas podem destruir. E se for um pai e uma mãe, então, assim, é numa dimensão muito maior. Então, da mesma maneira que você pode destruir, você também abençoa num nível surpreendente os seus filhos, a sua casa, a sua família. Quando você lança palavras de bênção. Se você já falar coisas, por exemplo, você é amado, abençoado, já é muito. Uhum. Imagina se você pegar a própria palavra, que é viva e eficaz, que é uma arma letal contra o inimigo, e declarar essas verdades. Então, você vai estar fazendo com que a sua família seja bem nutrida, absorva aquilo que a palavra de Deus diz. E o inimigo, ele não vai ter brecha para poder agir, porque você está anulando as entradas que o inimigo quer acessar na sua família, dentro da sua casa. Assim como você também pode abrir portas, abrir caminhos, abrir, dar espaço para ele fazer o que ele quiser. Entende? Então, muitas vezes, você tem um filho que está se comportando mal, muito rebelde, e você faz questão de aumentar ainda mais isso, né? De afirmar isso. E por isso que quanto mais você afirma, parece que pior ele fica. Porque você realmente está permitindo que isso aconteça com os seus filhos. Mas quando você se levanta como uma mulher edificadora e guardiã da sua família, e você diz não, e você começa a declarar que os seus filhos são aquilo que o Senhor diz que são, você começa a fechar essas brechas. Uma vez eu vi, inclusive, um especialista falando, ele é especialista no sono, e ele fala que muitas vezes uma criança, se ela tem algum tipo de problema, durante aquele sono profundo em que a criança entra, se você começar a falar o oposto daquilo que ela está vivendo, ele começa a ser curado.
através das suas palavras, porque aquilo entra no subconsciente do seu filho e ele vai absorver aquilo. E aquilo vai começar a expulsar as mentiras e entrar como verdade. Ele deu exemplo, inclusive, de crianças que tinham problemas. Ele falou várias coisas, né? Por exemplo, ele fala: se o seu filho é uma criança rebelde, você começa na hora que ele está dormindo, nesse sono profundo, a dizer: obediente. Você é uma criança que faz tudo conforme a mamãe fala. Você tem prazer em me obedecer. Você me obedece muito rápido. Então você começa a falar aqui para a criança, ela vai começar a ser transformada por essas palavras. E ele falou isso de forma científica e não falou direcionada à palavra de Deus, né, que é uma arma espiritual. Então imagine que cientificamente as palavras, elas têm esse poder. Então, o que é que elas não têm espiritualmente falando, né, minhas irmãs? Como a própria palavra nos garante. Eu já vi até exemplo, acho que de plantas, né? Você ficar ali. Eu já vi esse exemplo. Gente, amado, que incrível! Como que pode? Ela gera vida ou gera morte na vida da gente, né? Da pessoa. Igual tem um versículo que eu até anotei aqui que fala assim, Provérbios 31, verso 26, fala que a mulher sábia fala com sabedoria e ensina com amor. E que também ela é elogiada pelos filhos e pelo marido. Né? Então, é o nosso comportamento. A gente vai ser elogiada ou nós vamos ser criticados, ou vamos ser como aquele versículo que fala, ser o câncer nos ossos do nosso marido, né? Ou vamos ser a coroa dos nossos maridos. Então, agora, Leide, isso é muito verdade, sabe? Porque o meu do meio, ele tem o costume de falar bem pequenininho, ele tá com 3 anos agora, mas já faz mais ou menos um ano que ele fala isso pra mim. Ele chega pra mim, ele é bem carinhoso, sabe? Ele é muito de beijo. Ele chega pra mim: mamãe, você é mais carinhosa, não sabe o que falar. Você é mais carinhosa, mamãe, mais carinhosa. Aí me abraça: eu amo você muito, mamãe. Eu amo você muito. Aí ele tava dizendo: mamãe, você é muito carinhosa, eu te amo muito. Você é mais carinhosa, você é a mais carinhosa. Então, as crianças reconhecem isso da gente, né? E eles precisam isso. E é muito lindo, porque a palavra de Deus, o que ela fala, ela prova isso, né, na nossa vida, quando nós realmente cumprimos o que ela nos diz. O meu filho também. Às vezes ele me elogia e eu fico até com vergonha, falando, meu Deus, eu nem sou isso. Eu nem sou tudo isso. É lindo, Jesus. Mas olha, como é importante a gente profetizar. Eu até contei para Dani um testemunho do meu filho, mas eu quero assim, só falar uma parte que eu profetizava, eu orava, toda vez que eu orava, eu falava assim, meu filho, você nasceu para ser um líder, um grande líder, você vai ser muito usado por Deus, por Jesus Cristo, você vai ser um grande líder, você veio para governar. Meninas, prestem atenção nisso que Leide vai contar. Se vocês estão desatentas agora, é hora de prestar atenção. Tem que ouvir esse testemunho, porque a nossa palavra tem poder, minhas irmãs. Poder. Escuta o nome de Jesus. E aí eu falava para ele, né, que ele nasceu para liderar, ele ia ser um grande líder, guiado por Jesus, guiado pelo Espírito Santo, que ele nasceu para governar, que ele nasceu para ser um governante. E aí eu sempre declarava isso, também como eu sempre declaro que ele é seu, pai, antes de ser meu. Ele é seu. E aí um dia ele estudava num colégio, quer dizer, estuda, né, numa escola, também que tem outro testemunho lindo que Deus fez na vida dele. E aí, uma bênção. E aí ele estudou por 5 anos na mesma turma. Por 5 anos. E quando foi o ano de 2021 para... Não, 2022 para 2023, a escola mudou ele de turma. Sem ele nem a gente não ter pedido, ou ele, nada. Simplesmente foram lá e mudaram. Aí ele falou, não, mãe, olha isso. Eu não quero ir para outra turma, porque minhas amizades é tudo aqui nessa turma, pegado. Porque minhas amizades é tudo aqui nessa turma, eu conheço todo mundo já e tal. E lá eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém na outra turma. Eu falando assim, filho, espera, calma, vai que isso é um propósito. Vai que tem um propósito. Tudo tem um propósito. E se é o que Deus quer? Foi Deus que quis assim, né?
E ele desesperado, tadinho, querendo ficar com a turma das amizades dele. E eu, calma, espera. Vai, se vê que não é isso mesmo, aí a gente pede para colocar você de volta. E aí ele tá bom, aceitou e foi para a nova turma. E assim que ele foi, aí começa a escolher líderes, né, para a turma. E aí já colocaram o nome dele. Já a maioria da sala, quase toda a sala votou nele já. Aí ele falou assim: Mãe do céu, me escolheram como líder. Aí, na hora, eu nem pensei nisso, né? Aí depois eu falei: Gente, amado filho, você tá vendo? Você tá vendo, filho? Olha, é um novo. O novo de Deus para você. Porque se você tivesse continuado naquela turma, poderia continuar os mesmos líderes. E você não teria essa oportunidade. Não foi nem você que se ofereceu. Tipo assim, não foi nem ele que se ofereceu. As pessoas que nem conheciam ele foram lá e falaram o nome dele e votaram nele. E eu falei, tá vendo que isso é um propósito de Deus? Porque o Senhor te colocou ali para ele desenvolver a liderança em você. Já desde agora, na sua adolescência. Porque aí depois que eu lembrei, gente, o Espírito Santo começou a me mostrar que o Espírito Santo estava me usando para ir confirmar a identidade de Cristo no meu filho. Verdade. Para afirmar a identidade de Cristo no meu filho. Para afirmar aquilo que ele quer para o meu filho. Porque eu poderia, né, ser aquela mãe que fica, você é isso, você é aquilo, palavras horríveis. Mas o Espírito Santo foi me conduzindo desde eu já não ficava declarando palavras horríveis para o meu filho, mas depois que eu voltei para o Senhor ainda, que daí ao invés de eu declarar palavras assim, normais, aí eu comecei a declarar, né, a palavra. E aí eu falei, gente, como que pode? Depois que eu entendi claramente que era o Espírito Santo usando a minha boca, eu estava sendo só um instrumento. E Deus foi lá, mudou o meu filho de turma para começar a desenvolver aquilo que o Espírito Santo usava a minha boca para declarar sobre o meu filho, que é a liderança. E depois, esse ano, ele nem ia participar, porque talvez a gente ia no começo do ano embora. Mas acabou que a gente não foi, né? E aí ele falou que não queria esse ano, né? Porque talvez a gente ia embora. Aí o pessoal, aí ele falou, mãe, o professor foi lá e colocou meu nome lá. Teve jeito. E toda a sala quase votou em mim de novo. Eu tentei correr, mas não teve jeito. E aí os professores, toda vez que a gente ia no colégio, eles elogiavam ele. Falava assim, não, o Felipe é assim, um líder excepcional, né? Ele vai ser tipo assim, um grande líder. Eu falava, glória a Deus, aleluia, porque isso não é de mim, não é de mim, é dele, é do Senhor. Ô, Leide, Tudo é para a glória dele. e uma coisa muito importante aí nisso tudo, que talvez passe despercebido, mas você orou por sabedoria e discernimento. E se você observar, quando a escola mudou seu filho sem perguntar nada, quantas mulheres sem sabedoria e discernimento, sem serem guiadas pelo Espírito Santo, iam ficar ofendidas, Uhum, até porque o Senhor não queria, iam ficar ofendidas. uhum. Talvez fossem chegar na escola. Por que mudaram meu filho de turma? Nem falaram nada. Meu filho já estudar aqui há 5 anos. Como vocês mudam meu filho assim, sem nem me perguntar, sem saber se ele quer? Você percebe como uma mulher que ouve a voz do Espírito Santo, que busca o Espírito Santo, ela tem uma forma diferente de agir. Ela tem uma conduta diferente. A mulher que ouve a voz do Espírito Santo, ela percebe que, embora o mundo esteja desabando, sempre há um propósito. Então, antes de agir pelos seus impulsos, pelo que vem na sua cabeça, ela é dominada pelo Espírito Santo. Ela começa a ter equilíbrio, domínio próprio, Uhum. perdão. Então, tudo aquilo que a gente aprende com ele vai para fora quando é necessário. E as suas orações sobre sabedoria e discernimento, com certeza, estavam conduzindo você e têm conduzido você. E é por isso que a gente tem que encontrar esse lugar no Senhor como mulheres edificadoras na nossa casa. Sermos mulheres que buscam a presença do Senhor, que buscam crescer em sabedoria e conhecimento, em discernimento,
buscar sermos guiadas pelo Espírito Santo e não pela nossa cabeça, que muitas vezes É, leva para o lado ofensivo, né, Leide? é verdade. Porque se eu tivesse ligado lá e impedido isso, o meu filho poderia não estar desenvolvendo isso na vida dele, né? E se o Espírito Santo usava a minha boca para começar a declarar isso, em algum momento não seria só teórico, mas prático também, né? Então foi ali um momento que Deus viu que precisava ser prático, precisava praticar esse desenvolvimento, né, da liderança. E é muito lindo de ver assim, o Espírito Santo usando a gente, e depois lá na frente a gente vai perceber. Porque às vezes no momento a gente não tá nem entendendo muito o que está acontecendo, né? E depois que a gente fica, meu Deus, olha isso! Quando o Espírito Santo falou isso para mim, oh Jesus amado, que coisa mais linda. Esse ano mesmo ele falou, teve um momento que ele ficou mais ou menos no meio do ano. Ele, ai, mãe, estão me perseguindo lá na escola. Eu falei, filho, em todo lugar isso vai acontecer. Toda pessoa que se levanta como líder, ainda mais que é um líder, né, ali do Senhor, vai ser perseguido, não adianta. Vai ter pessoas que vai te amar e vai ter pessoas que vai te odiar, né? E aí eu conversei bastante com ele, e ele, ai, mãe, tadinho, porque tá ali na caminhada, né? Então, falando, para você ser um líder forte, você tem que saber lidar com todas as pessoas, sejam elas que te amam ou que não te amam. Você vai ter que aprender a liderar todos os tipos de pessoas. E daí ele ficou mais, graças a Deus, tranquilo, né? Mas ele teve uma perseguição assim muito ruim esse ano, também até contei para Dani, né, Dani? Verdade. Muito forte mesmo. E o Espírito Santo mostrou para mim que ele está trabalhando comigo a ofensa. Você lembra quando eu falei, quando eu era criança, eu me ofendia com facilidade. As pessoas falavam uma palavra sobre a minha vida, eu já pegava aquilo, já acatava aquilo. E depois o Espírito Santo começou a me mostrar que ele está me libertando disso, porque a ofensa destrói a nossa vida, né? Aí a gente já pega lá e já quer ir lá, como diz o ditado. Exatamente, tem um ditado que fala quebrar o barraco, né? Aí você vai lá e já faz aquele escândalo. Então, dependendo, a mãe iria fazer um escândalo. E eu falei, Jesus amado, o que o senhor está fazendo? Porque, tipo, eu não me ofendi. Aí eu perguntei pro meu filho, você se ofendeu? Ele falou assim, não, Ô, eu não me ofendi Leide, porque o você... volume baixou. Eu perguntei pro meu filho, voltou? Tá diferente, não sei. Pode falar, vá, pra gente ver. Eu perguntei pro meu filho, Agora voltou. você se ofendeu? De uma moça que estava perseguindo ele e falando palavras horríveis dele na internet. Aí ele falou assim: não, não me ofendi, porque eu sei quem eu sou. Ele sabe quem ele é em Cristo. E eu falei: eu também sei quem você é. Então, eu e nem ele se ofendemos. E eu falei: Jesus, e eu tive, gente, de todo o meu coração, eu tive assim, eu falei para o meu filho: filho, sabe o que eu sinto por essa moça? Compaixão e misericórdia. Porque eu sei que ela está fazendo isso porque ela está no lugar da rejeição, da dor, ela está muito ferida. Então ela quer jogar para fora toda aquela dor, né? Então ela acaba tentando jogar e ofender alguém. Mas graças a Deus, glória ao Senhor, que ele não se ofendeu com todas as palavras que ela disse, e nem eu. E aí, daqui a pouco, eu estava ali orando por aquela moça, e eu falando, olha isso, Jesus. Porque dependendo da mãe, ficaria brava, com muita raiva das palavras que essa moça falou, né? Se ofenderia e já iria tirar satisfação. Teve pessoas que falou assim pra gente, pra falar pra mim, pra minha família, pro meu marido e eu, como que fala? Que eu te falei? Processo. Processar isso, processar essa moça, processar os pais delas. E eu falava, Jesus, mas eu não sinto isso. Eu tenho tanta paz em não fazer isso. Glória a Em Deus. Gente, amada, eu fiquei incrível. Eu ficava assim, olha, não é eu. Não, porque toda mãe iria ficar ofendida, iria. Às vezes, teve uma mãe que falou assim que se fosse ela, iria processar, né? Essa família. E eu falei assim: não, o Espírito Santo está agindo de uma forma que
que a ofensa não atingiu. E eu entendi, eu entendi. É você, né, Satanás, tentando jogar uma isca para poder a gente cair. E o Senhor vai nos avisando, porque dias antes o Senhor já estava me avisando e eu ali sentindo uma sensação de que tinha alguma coisa com meu filho, alguma coisa a ver com meu filho, aquela angústia. E aí eu comecei a orar mais ainda pelo meu filho. Então o Espírito Santo já estava me levando para esse lugar de orar, interceder, para que quando isso tudo viesse assim, de uma forma mais forte, né, a gente não iria para esse lado de ir lá e processar, até porque a moça ela não acredita em Deus. Então, qual testemunho nós iríamos dar? Se ela já não acredita em Deus, já acha assim, né, que não existe Deus. E aí, nossa, essas pessoas aí que se dizem que é cristão, que falam de Deus, agora tá, né, querendo se vingar. Isso, se vingar. Aí eu falei, eu não vou cair, eu não vou cair, para a glória de Deus, né? Que não é sobre nós, é sobre Ele, né? Sobre o Senhor. Ô, Leide, é tão interessante, né, que muitas vezes, quando a gente está orando, intercedendo pela nossa família, vem um clamor do nosso espírito, né, que a gente começa a orar, uma coisa que a gente não estava nem pensando, nem programando. Uhum. De Uhum. vez em quando, nos levando uma intercessão que vem do próprio Espírito Santo, né, sobre determinadas coisas que a gente, às vezes, não está nem esperando, nem sabia que ia falar aquelas coisas. A gente começa a ser tomada pelo Espírito Santo. Exatamente. Isso já aconteceu também de eu orando pela vida emocional do meu marido. Porque o meu marido, ele foi muito ferido, ele fala, quando ele era criança e adolescente, né? Palavras, assim, horríveis sobre a vida dele. Então, eu via muito, assim, nele, as feridas emocionais. E eu lembro um dia que eu estava orando pela vida emocional dele por uma amiga minha. E é exatamente como você falou, eu me sentia tomada. Eu começava a falar assim, que eu falava, não é eu que estou falando, não é eu que estou declarando essas palavras. Como que pode? Esses dias eu estava pensando, né, que o Senhor estava falando comigo sobre Jó, que Satanás veio destruir todas as bênçãos, buscar destruir todas as bênçãos de Jó. Ele buscou destruir, né? Arrancar tudo de Jó. E ele queria destruir até a vida. E aí ele pegou e falou, vou pegar uma estratégia aqui para ver se eu acabo de vez com Jó. Foi usando a boca da esposa dele, usando a boca dos amigos dele, que é o que mais dói. Porque às vezes você escuta uma palavra horrível de alguém lá de fora, pode doer, mas não dói tanto igual você escutar de alguém que você ama, que veio da sua própria casa ou seus amigos, né? E aí o Senhor falou comigo isso, e a mulher falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre, tipo assim, morre destruído, morre acabado, morre e vai pro inferno, tipo assim. Era isso que Satanás queria, né? Que ele desonrasse a Deus e morresse a vida dele destruída, porque ele quer ofender o Senhor. O foco de Satanás é atingir o nosso pai, né? Ele quer destruir a nossa vida para atingir o nosso pai. Assim como a gente estava falando naquela outra live, né? Ele quer destruir a identidade das crianças, a identidade nossa, para atingir o Senhor, para distorcer a imagem de Deus como um pai amoroso, um pai bom, né? É verdade, Leide. A gente já está chegando no final da nossa live. Minhas irmãs, Leide é uma dona de casa, uma mulher do lar, que encontrou o Senhor nesses lugares do nosso dia a dia, do ordinário. E o Senhor fez com que essa mulher abençoada, ó, trouxesse para nós esse e-book que vai estar disponível para vocês aqui no link da bio. E quem está lá no WhatsApp, eu vou mandar lá também para você baixar. Se você quiser mandar imprimir, eu já imprimi o meu porque eu prefiro assim, papel. E eu vou começar a declarar isso sobre a minha família. Eu ia fazer isso hoje, mas tive que vir corrida para cá, aí não deu tempo. Mas a partir de amanhã eu vou começar a declarar sobre a minha casa, a minha família. Que você, mulher, faça isso também no seu lar. Leide, você pode orar por nós para a gente encerrar pelas nossas famílias, por esse propósito, que essa palavra seja viva e eficaz nessas famílias. Que as mulheres que começarem a declarar essa palavra, veja o céu se abrir na sua casa, as portas se fechar para o inimigo, as brechas se fechar para o inimigo e o céu descer dentro dos seus lares, para a glória de Deus.
Amém. Vamos orar então, minhas amadas. Pai querido, nós estamos aqui juntas para aprendermos mais e mais a tua palavra. Para nós, Senhor, confirmarmos no nosso coração que a sua palavra é viva, ela cumpre aquilo pelo qual o Senhor designou ela. E que nós podemos, Senhor, confirmar a nossa identidade na tua palavra, daquilo que o Senhor declarou, Pai. Que nós somos amados, nós somos abençoados, nós somos perdoados, nós somos seus filhos, Pai. Que nós viemos a ser boca do Senhor e não boca do inferno, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, Pai. Que nós viemos ser instrumento, Pai, para que o Senhor confirme a identidade de Cristo nos nossos filhos. Que nós viemos a gerar palavras de bênção, sejamos, Pai, rio doce, rio, Senhor, que abençoa a nossa família, abençoa o nosso marido e não que difama o nosso marido, Senhor. Que nós viemos, Senhor, a sempre ter diálogo, de amor, de respeito e de perdão. Que nós viemos, Senhor, a cultuar o Senhor em família, respeitar, Senhor, e honrar a Ti, porque a Tua palavra diz, Pai, que o marido e a mulher são um dependente do outro, que não existe ser independente, nós somos um dependente do outro em Cristo, que nós sejamos um cordão de 3 dobras com Cristo, Senhor, colocando a nossa casa sobre a rocha, Senhor, que é Jesus Cristo, que Ele firma o nosso lar e quando vier as tempestades, o nosso lar não seja destruído, Pai. Que nós venhamos, Senhor, abençoar os nossos filhos para que eles cresçam e vivam o seu propósito, para que eles cresçam, Senhor, e vivam e cumpram aquilo que o Senhor já declarou sobre a vida deles, antes mesmo deles existirem, ou, Senhor, serem gerados no nosso ventre. Que nós viemos ser mães sábias, mãe prudente, Senhor, que ajuda os nossos filhos na caminhada com Cristo, que guia os nossos filhos até os pés de Jesus, lembrando quem eles são, mostrando o que eles são, Senhor, em Cristo, para a glória do Teu nome, Pai. E assim, Senhor, sermos uma família que honra e glorifica o Teu nome, não que difama o Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome, nós te agradecemos já, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não esqueça, mande baixar o seu e-book em nome de Jesus e começar a colocar em prática dentro do seu lar. Essa arma que o Senhor está nos dando. Vamos fechar as brechas para o inimigo. Vamos começar a ser mulheres sábias que edificam o seu lar com as nossas palavras, com a nossa voz. Para que o Senhor possa fazer do nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra. Amém, Jesus. Minhas amadas, Gabi chegou agora. Vou deixar a live para vocês. Em nome de Jesus. Eu amei, Dani. Meu Deus, estou muito feliz, Jesus. Eu falei, meu Deus, eu nem acredito que isso está acontecendo, Senhor. Tentamos desfrutar. Como é uma bênção a sua vida, que vai nos guiando e nos fazendo sermos, ajudando a gente, deixar o Espírito Santo nos usar, né? E também sermos ousadas. Em nome de Jesus. Beijo, irmãs. Até amanhã de manhã. 7 horas temos o nosso encontro marcado aqui. Vamos em nome de Jesus, com mais direções do Espírito para nós. Até amanhã. Beijo, Leide. Beijo. Até. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe cada uma.